Se você já tem um CNPJ, está pensando em abrir uma segunda empresa, é normal surgir aquela dúvida: será que eu posso ter mais de um CNPJ para o mesmo CPF? Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa possibilidade, quais são os casos permitidos, quais são os riscos e os cuidados que você precisa ter ao abrir um segundo CNPJ. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo bom por aqui. Mas bora pro vídeo. É permitido ter mais de um CNPJ no mesmo CPF? Para começar, CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É o número de registro da sua empresa perante o governo. E sim, você pode ter mais de um CNPJ para o mesmo CPF. Mas presta bastante atenção, pois existem diversas regras e limitações a depender do tipo de empresa que você vai abrir, do tipo de natureza jurídica. Então vamos entender cada caso para você não correr riscos desnecessários. Antes de avançarmos para as próximas explicações, eu quero trazer aqui quais são os três principais tipos de empresa, ou seja, natureza jurídica, que existem no Brasil. Hoje a gente tem a possibilidade de ter uma empresa como empresário individual, quando você atua de forma individual e sua empresa ela tem total relação com o seu CPF, ou seja, o seu CPF ele se mistura com o patrimônio do seu CNPJ. Outra opção de empresa que existe no Brasil é a sociedade limitada, quando você atua com outros sócios, ou seja, existe uma sociedade. O terceiro tipo de empresa que a gente enxerga é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, quando você tem uma empresa limitada com a possibilidade de entrada de outros sócios, mas você está sozinho nessa empresa. É claro, existem outros tipos, como sociedades anônimas, associações, existem outros tipos de empresa, mas nesse vídeo a gente vai focar nesses três tipos: empresário individual, sociedade limitada e sociedade limitada unipessoal. Vamos seguir. Posso ter mais de um CNPJ como empresário individual? O empresário individual ele pode até ter participação em outras empresas, mas ele nunca consegue abrir uma outra empresa na mesma natureza jurídica. Ou seja, você não consegue ter duas empresas abertas e ambas terem a natureza jurídica de empresário individual. Qual é a alternativa que você tem? Você pode ter a sua primeira empresa, empresário individual, e a segunda que você for abrir, ela pode ser uma sociedade limitada, caso você tenha mais sócios, ou você pode abrir como uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Nesse caso, você vai conseguir ter mais de um CNPJ ao mesmo tempo, desde que tenham naturezas jurídicas distintas. Posso ter mais de um CNPJ como sociedade limitada e sociedade limitada unipessoal? Se você tem uma sociedade limitada ou uma sociedade limitada unipessoal, você pode participar de quantas outras empresas você quiser. Não há limitação pelo seu CPF de participação nessas outras empresas. Só que é muito importante você se atentar em um ponto. Essas naturezas jurídicas são ideais para quem quer expandir o seu negócio, ter entradas e saídas de sócios, mas eu trago uma observação. Sempre antes de abrir uma segunda empresa, é ideal você analisar o seu regime tributário, principalmente se ele for do Simples Nacional. Vou te explicar aqui na continuação. Como funciona o Simples Nacional para dois CNPJs no mesmo CPF? Se as suas empresas forem do Simples Nacional, é muito importante você observar o faturamento total das empresas. Hoje o Simples Nacional tem um limite de faturamento de 4.800.000. Quando você tem mais de um CNPJ no mesmo CPF, você deve somar o faturamento dessas empresas e entender se elas estão dentro desse limite total. Caso o somatório de faturamento das empresas ultrapasse os 4.800.000, todas elas deverão sair do regime do Simples Nacional e entrar ou para o lucro presumido ou para o lucro real. Por isso é importante você ter o acompanhamento de uma contabilidade especializada e de confiança. Assim ela vai te dar orientações e vai garantir que você não perca esse regime e não tenha problemas tributários. No link da descrição, você vai conseguir se cadastrar e receber uma consultoria gratuita da nossa equipe. Posso ter mais de um MEI? A resposta simples é não. Você não pode ter mais de um CNPJ como MEI. O MEI é um regime especial de tributação, onde você tem uma tributação muito menor e um controle mais simples da empresa. Ele não é uma natureza jurídica. Todo MEI tem a natureza jurídica de empresário individual, segue a mesma regra do empresário individual. Você não pode ter duas empresas nessa mesma natureza jurídica.
Um adendo que a gente tem que trazer para o MEI é que, na regra desse regime especial, você não pode ser participante de nenhum outro CNPJ. Então, se hoje você tem um MEI aberto e você, porventura, participe de uma outra empresa, seja uma sociedade limitada unipessoal, o que você vai ter de impacto é você terá os dois CNPJs abertos e o seu MEI será desenquadrado do regime dele, ele passará a ser Simples Nacional ou lucro presumido ou até mesmo lucro real. Então, em resumo, você pode ter um MEI, mas você não pode ter participação em nenhum outro CNPJ. Caso isso ocorra, você perde o seu regime especial simplificado do MEI. Quantas empresas uma pessoa pode ter? Quando o assunto é quantidade de empresas que você pode participar, não existe uma limitação por lei. Por exemplo, você pode participar de quantas sociedades limitadas você quiser. O que você precisa dar muita atenção é na gestão de todas essas empresas e nos impactos que isso pode gerar no regime tributário delas. Se você tem ali o somatório que ultrapasse limites do simples, você pode ter diferenças significativas na tributação do seu grupo de CNPJs. Posso ter outra empresa no mesmo CNPJ ou preciso abrir uma filial? Se a sua ideia é expandir o seu negócio e manter a gestão dele centralizada no mesmo número de CNPJ, o mais próximo disso é você abrir uma filial, onde você vai ter a gestão centralizada, o número do seu CNPJ será praticamente o mesmo, mudando apenas o final, onde vai ter o dígito dessa sua filial. Sabe aquele 1000 ao contrário que tem no seu CNPJ? Quando você abre a sua primeira filial, ela vai ser 2000 ao contrário, porque é a filial de número 2. Quando você abre a terceira filial, ele vai ser 3000 ao contrário, porque é a filial de número 3. Então você consegue ter centralizado e único CNPJ raiz todas as suas filiais vinculadas a ele. Mas um ponto que é importante ressaltarmos aqui é da apuração do Simples Nacional. Quando você tem essa estrutura de filiais, o faturamento delas é somado para chegarmos à alíquota aplicada para o Simples Nacional. E no Simples, quanto maior o faturamento, maior será a sua alíquota. Quando você tem CNPJs separados, cada um vai ter a sua alíquota no Simples Nacional, ficando a atenção voltada apenas ao total de faturamento deles, que passando de 4.800.000, todas as empresas são desenquadradas no Simples Nacional. Então, em resumo, você consegue ter filiais, faturamento somado para chegarmos à alíquota, empresas separadas, faturamentos não são somados para alíquotas, mas são somados para entender se você pode ou não estar no Simples Nacional, a depender do seu total de faturamento. E agora, qual é o próximo passo para abrir o meu novo CNPJ? Se você quer abrir a sua nova empresa ou entender qual é o caminho mais vantajoso para você, o que eu te recomendo é uma consultoria com a nossa equipe. Aqui na CountTech você vai ter abertura grátis do seu CNPJ, você só paga as taxas governamentais, você vai ser munido de informações para tomar com segurança a decisão de qual vai ser o seu regime tributário ou natureza jurídica da empresa. E a gente também tem benefícios exclusivos, como acesso ao Total Pass para você usar para academias e serviços de saúde e bem-estar, além de um hall de parcerias educacionais, onde você tem desconto em escolas do mercado imobiliário. Além disso, você também tem diversos descontos em cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Solicite uma consultoria gratuita no link da descrição do vídeo, onde um dos nossos consultores vai te dar todo o suporte, tirar todas as suas dúvidas. E agradeço a você que ficou até aqui no vídeo e até o próximo.